Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto dos irmãos Mariana e Heber Aleixo, cujo nome é O Pouco nas Mãos Certas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Heber e a irmã Mariana Aleixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Desculpem. Quero pedir vocês que, se não se inscreveram no canal, que o façam. Para quê? Para que mais pessoas possam vir a estudar com a gente o nosso devocional, mais pessoas possam ser edificadas, e aquelas que não conhecem ao Senhor Jesus como nós conhecemos, que possam também ser apresentado desse ponto de vista que talvez elas não tenham visto. De resto, eu quero pedir para vocês se juntarem a mim agora e pedir ao Senhor que nos abençoe para nós compreendermos o que precisamos, tá bom? Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu estás conosco, estás nos orientando, nos ensinando, que possamos estar com as mentes abertas para entender aquilo que tu queres nos ensinar. Que nós possamos entender a importância de termos mãos realmente disponíveis, tudo o que nós temos está disponíveis para ti. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então, nós vamos ler João 6, de 1 a 3. Esse texto aí é um texto bastante conhecido, mas muito importante, né? Que vai contar a multiplicação dos pães e dos peixes. É um dos milagres mais marcantes de Jesus e a mensagem central desse trecho é super poderosa, que vai falar que o pouco, quando colocado nas mãos certas, se torna suficiente e abundante. Qual que é o contexto? Uma multidão de mais de 5.000 pessoas estava ali reunida para ouvir o que Jesus tinha para falar. E o que tinha disponível? Apenas 5 pães e 2 peixes, que eram trazidos por um menino. Então, humanamente, era impossível alimentar tanta gente com tão pouco. Agora, o que Jesus fez? Ele recebeu o pouco que tinha, ele deu graças ao Pai, ele distribuiu a todos, e todos comeram até encher o bucho, até se saciar, e no final ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, a mensagem é sobre o pouco nas mãos certas. A gente vê ali entrega. O menino entregou o que ele tinha. Mesmo sendo poucos, mesmo sendo praticamente impossível ajudar com tão pouco, ele deu. Isso mostra que não importa a quantidade, mas a disposição de colocar nas mãos de Jesus aquilo que nós temos. Multiplicação. O pouco vai se tornar muito quando passa pelas mãos de Cristo. Ele transforma escassez em abundância. Gratidão. Jesus deu graças antes da multiplicação. A gratidão abre caminho para o milagre. Isso é tão importante. E sobra. Deus não apenas supre a necessidade que nós temos, mas faz transbordar. O pouco se torna mais do que o suficiente. Qual é a aplicação prática desse texto? Que nossos talentos, recursos ou forças podem parecer bem pequenos diante dos desafios. Mas, quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele multiplica, Ele usa para abençoar todas as pessoas. O segredo, então, não está na quantidade daquilo que a gente tem, né? Mas naquilo que, o pouco que a gente tem e a gente entrega. Moral da história. O pouco nas mãos certas, que são as mãos de Jesus, se torna abundância e gera impacto muito além do que imaginamos. Então, agora nós vamos ler João 6, de 1 a 13. E diz assim,
Depois disso, Jesus atravessou o lado da Galiléia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então ele disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: Diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolhem os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos pães. Amém? Bom, então, o nosso texto chama-se O Pouco nas Mãos Certas. O versículo escolhido foi o 6, que diz: Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E fez o mesmo com os peixes, tanto quantos queriam. Ora, na multidão dos pães, um menino que a gente nem sabe o nome, não sabe nada dele, deu lá para os discípulos, para Jesus, né? 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco, era muito pouco para aquela multidão, era gente para dedéu. Mas era muito, né? Porque aquele pouco estava sendo colocado nas mãos certas, que eram as mãos de Jesus. Os discípulos olharam e viram que era muito pouco, viram a escassez. Jesus não, Jesus viu a possibilidade. O milagre começa quando alguém, mesmo sem muitos recursos, decide entregar o que tem. Porque tem o foco na possibilidade, né? Então, a generosidade do menino, unida ao poder de Jesus Cristo, alimentou milhares. Deus espera que a gente tenha muito, mas que estejamos dispostos a ofertar com fé aquilo que a gente tem. O pouco entregue com confiança se torna abundante nas mãos de Jesus. Ainda hoje, ele continua multiplicando o que é colocado diante dele com o coração sincero, seja o que for. Se a gente oferecer para Jesus com fé, com o coração sincero, ele multiplica. Então, não subestime os pequenos gestos, longe disso. Aquilo que parece insignificante pode ser o início de algo grandioso. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus não precisa de muito para fazer o impossível. E isso é a pura verdade. Bom, agora termino deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o pouco nas mãos certas é muito, para nós o abraço dá muito, muito certo mesmo. Então não deixe de abraçar. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 13:16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, e agora também eu vou me despedir deixando a frase do ano que foi dita pelo reverendo Augustus Nicodemos, que diz assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.